aulão free snorkeling. Ok? Olá, bom dia. Bom Bom dia. dia. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de cada um. E hoje é a apresentação mais importante da minha vida. Então, para começar, eu sou Yasmin Nunes, sou voluntária e coordenadora do projeto Aulão Free. Muita emoção. Sou voluntária e coordenadora do projeto Aulão Free Snorkeling. E há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou assim: Yasmin, por que você gasta tanto tempo da sua vida fazendo esse trabalho voluntário? Esse trabalho voluntário não vai a lugar nenhum. E olha só onde esse trabalho voluntário me trouxe. E eu tenho uma coisa muito forte no meu coração, que é o tempo que eu dedico no aulão. Você não ganha nenhum valor, você não ganha nada financeiro, mas esse trabalho que eu faço é por gratidão a tudo que o mergulho já me proporcionou. Então é uma forma de servir de gratidão, de mostrar gratidão, porque o mergulho me proporcionou tantas coisas boas, entende? Então por que não trazer mais pessoas para esse mundo? E o Aulão Free é justamente isso. E eu espero que vocês se apaixonem pelo projeto tanto quanto eu sou apaixonada. Então, falando um pouquinho sobre mim. Ainda estou iniciando minha carreira, no mergulho. Então, eu sou mergulhadora avançada pela SDI. Sou o Snorkel Supervisor, que é o guia de snorkeling. Sou educadora ambiental pela Promar. Fiz parte de um projeto de restauração de corais na Baía de Todos os Santos. E minha área de estudos é letras em inglês. Então muitas pessoas acham que eu faço biologia, mas não. Eu faço letras, sou graduanda em letras pela Universidade Estadual da Bahia, me formo ano que vem, em nome do Senhor. Faço parte do grupo de pesquisa Volta, que é sobre cinema irlandês contemporâneo, e do Lili, que é sobre literatura irlandesa no ensino de língua inglesa. Já atuo na área, sou professora de inglês, dou aula em escolas e também aulas particulares. Então esse é um breve resumo sobre mim, para que vocês entendam o contexto de tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, para começar, eu queria perguntar aqui, quem teve a sua primeira experiência no mergulho de forma gratuita? Ou algum projeto gratuito? Vocês não falam, vocês não falam. Alguém aqui? Não, né? Então, essa palestra vai ser para vocês. O que é o Aulão Free Snorkeling? O Aulão Free Snorkeling é um projeto que oferece a primeira experiência do snorkeling para pessoas sem experiências e de forma 100% gratuita. O grupo ele é composto totalmente por voluntários, então a gente não recebe nenhum valor financeiro para fazer isso. Todo mundo que está no grupo, que faz esse trabalho, está ali porque ama o mergulho e quer que mais pessoas conheçam, porque quanto mais pessoas conhecem, mais pessoas preservam. E é o que a gente precisa hoje em dia, preservar esse ambiente que a gente tanto ama. E como foi que surgiu, essa ideia do Aulão Free Snorkeling? E vale reforçar que a gente faz as edições uma vez por mês. Então, todo mês estamos lá no Porto da Barra, marcando presença com um grupo de pessoas totalmente diferentes, totalmente novas, conhecendo esse esporte, que é maravilhoso. O Aulão Free, ele começou lá em 2017, de forma totalmente despretensiosa. O Ricardo Silva, que é o fundador do projeto, postava as imagens no Instagram, no Facebook na época. E as pessoas, poxa, como é que eu faço para mergulhar também? Salvador com aquele mar incrível, Tantas pessoas não têm acesso, não sabem o que tem ali embaixo daquele tapete maravilhoso marinho. Então, pessoal, poxa, como é que eu faço para mergulhar? O que eu preciso? E aí ele teve um estalo, poxa, vou juntar um grupo e vou levar para conhecer. Esse primeiro momento, todos os equipamentos foram emprestados. Fulano, me empresta aqui, fulano, me empresta aqui. E o grupo que se formou, ele percebeu que não ia dar conta de fazer uma aula sozinho.
Ele precisava de alguém para apoiar ele. Foi aí que ele, no grupo do Facebook, perguntou se tinha algum mergulhador disponível para ajudar ele. Mas isso uma vez na vida, ia ser uma vez na vida. Ali em janeiro de 2017, pronto, acabou. Quem disse? Tomou uma proporção tão grande e em fevereiro teve novamente. E aí o Ricardo, poxa, todo mês vai ter que ter um agora. E aí não poderia ficar com os equipamentos emprestados das pessoas, né? Eles precisavam ir atrás e buscar alguém para ajudar a fornecer os equipamentos. Aí bate em uma porta, bate em outra, vai em uma loja, vai em outra. Ninguém quis ajudar. Mas aí, em uma dessas visitas, o Dino Sub estava em uma loja e perguntou, poxa, como é que eu posso ajudar vocês? O Dino, que na época era um funcionário da loja. Como é que eu posso ajudar vocês? E aí, vem o equipamento aqui, vem uma máscara ali. Quando se deram conta, já tinham vários kits por meio de doação. E então, em maio de 2017, o aulão ele fez um treinamento de primeiros socorros com a pessoa do Salva-Mar. Então, além do treinamento de primeiros socorros, também teve a de noção de salvamentos, porque a gente que está na água sabe que precisa se preparar para esses momentos. Pode acontecer quando a gente menos espera. E se você está preparado, a chance de se tornar algo muito maior é menor. E, além desse treinamento, foi feita uma arrecadação. Então, poderia participar desse momento quem trouxe 1 quilo de alimento. E, dessa forma, a gente fez a doação para a CCI, que é um grupo para crianças com câncer lá de Salvador. Em 2022 foi quando eu entrei no projeto, em janeiro de 2022. Então, o aulão estava completando 5 anos. Eu já tinha, acredito que uns 3 anos no mergulho. Fiz o aulão uma vez e aí me apaixonei. Fui seguindo, até que eu consegui e me tornei uma voluntária. No início eu falei, Rick, não quero falar nada, eu vou ser só apoio. Não vou assumir turma, quero ficar só realmente ajudando. Onde eu tô hoje? Em setembro de 2023, nós fizemos a inclusão da comunidade surda. Vou falar um pouco mais pra frente, tá? Então essa parte eu vou só dar um gostinho. Em 2024 fizemos um novo treinamento de primeiros socorros e resgate no mar. Porque como a gente é um grupo de voluntários, as prioridades das pessoas vão mudando. Então aquele grupo, aqueles voluntários acabam se afastando um pouco, novos vão chegando. Então foi feito novamente um treinamento para que essas pessoas estejam preparadas para um eventual acidente. Nunca houve. Hoje, em agosto, né, de 2026, nós temos 9 anos e meio de projeto. Nosso grupo contém 28 voluntários. Temos 19 kits de snorkel, mais 25 pares de nadadeiras. Mais de 1.500 participantes ao longo desses 9 anos. Mais de 13 mil seguidores, como vocês podem ver. E temos 3 grupos no WhatsApp, cada um com cerca de 1.000 pessoas. Então, é um público muito grande. Claro que a gente não consegue abraçar todo mundo. E nessa palestra eu vou explicar para vocês como a gente faz, né, para organizar todas essas pessoas da melhor forma possível. E como eu falei para vocês, o grupo de voluntários ele vai se renovando ao longo dos anos. Mas tem uma pessoa que está desde o início, que começou a mergulhar no aulão, que é o Leonardo. O pai dele levou ele nas primeiras edições. Então ele foi amadurecendo no aulão. Ele começou com 14 anos. E hoje, depois de 9 anos de projeto, aqui ele está como voluntário, parte da equipe, fazendo com que novas pessoas conheçam esse mundo. Obrigada, Léo. E a grande pergunta é, como esse projeto, que não arrecada valor de forma alguma, se sustenta? Olá. Se a gente sabe que hoje o dinheiro é o que movimenta, é o que faz as coisas andarem, né? O principal modo que a gente se sustenta é por meio de doações. Então, durante esses 9 anos, a gente reforça com a galera, gente, se vocês puderem doar R$2, R$1, qualquer valor, já ajuda. E realmente,
de grão em grão, a galinha enche o papo. Mas, em alguns casos, a gente precisa dar uma impulsionada. Então, a gente às vezes cria alguns produtos para vender. Como vocês podem ver, o boné que a gente vendeu na edição de janeiro de 2024. Nos aniversários, especialmente, nós fazemos rifas. Então, a gente procura alguns parceiros para oferecer Dino Sul, sempre presente. Sempre oferece equipamentos. O Roberto, esse ano mesmo, ofereceu um batismo. Então, são formas, né, de chamar o público para ajudar. Nesse último ano, a gente colocou em um portal, conseguimos vender 400 bilhetes a R$5, arrecadando um valor de R$2.000. E a gente percebeu também que precisava de algo mais. Então, a gente criou o Snorkeling Tour, que é oferecer o snorkeling, ou a experiência do snorkeling, com valor abaixo do mercado, e oferecendo, né, uma experiência de qualidade para aquelas pessoas. Então a gente faz uma vez no mês, a gente tenta, pelo menos na melhor maré, levar essas pessoas, especialmente para conhecer o naufrágio lá em Salvador, que é o Maraldi. A gente consegue fazer uma saída de praia, porque ele é próximo da costa, ele não é tão profundo, então as pessoas de snorkeling conseguem admirar, enfim, se apaixonar da mesma forma, e é um valor considerável por pessoa. Então, dessa forma, hoje, por exemplo, a gente conseguiu formar 4 voluntários como guias de snorkeling por esse valor, por esses serviços que a gente presta. Então a gente vai se adaptando, né, e, enfim, evoluindo da melhor forma, da forma que dá. E nosso plano, inclusive, é certificar todos os voluntários, né, para garantir a qualidade e o credenciamento da nossa atividade, claro. Que além dos equipamentos, que a gente sabe que é muito importante, é o básico para a atividade, a gente conseguiu conquistar outras coisas, porque o mergulho, ele necessita de um pouco de conforto, pelo menos. Então a gente conseguiu todo, as pessoas não precisam ficar no sol o tempo inteiro durante as aulas. Nós conseguimos as lonas, onde a gente coloca os equipamentos, tem uma outra lona que a gente coloca também os pertences das pessoas. Temos a mesa hoje. Conseguimos oferecer também lanche, café da manhã para as pessoas, então a gente leva fruta, bolo, suco, água, para fazer com que a pessoa se sinta o mais confortável possível. Temos um galão de água hoje também, kit de primeiros socorros, pranchas para todos os guias, então é fundamental que quem assume turma tenha um equipamento flutuante. Temos também o apito, porque na água a gente se comunica através dos silvos, né, garantindo a comunicação eficiente. E recentemente nós adquirimos as pulseirinhas de identificação, porque como são muitos alunos, a gente precisa identificar aquelas pessoas que estão com a gente de alguma forma. A praia é um ambiente aberto, então as pulseiras de identificação servem justamente para isso, para que os voluntários consigam identificar, olha, aquela pessoa está sob minha responsabilidade. Então foi a forma que a gente encontrou. Além do mais, conseguimos também conquistar os espuros de dedo, né, para que a gente amarre os equipamentos flutuantes com espurro, para ter liberdade com as mãos. Né. O cabo flutuante ele acaba limitando a nossa movimentação e a gente precisa estar com as mãos livres. E como funciona o aulão? O aulão ele é dividido basicamente em 3 partes: a pré-edição, a edição e o pós-edição. Na pré-edição é quando a gente decide a data que vai acontecer. Então eu preciso analisar a maré, qual vai ser a maré com menor variação, para que a visibilidade esteja ótima, correntes fracas. Depois que eu vejo qual o melhor domingo, que são nos domingos, qual o melhor domingo do mês, vai ter aquela maré que as pessoas vão estar totalmente seguras e vão se apaixonar, eu procuro saber a disponibilidade dos voluntários. Então eu jogo uma enquete no grupo dos voluntários e pergunto, gente, melhor maré tal data, quem está disponível? Pronto, né galera, eu. Quando eu vejo aquele total de voluntários disponíveis, já lanço a data da inscrição para os alunos e a data da edição no grupão, nos grupões, na verdade, né, que são 3 grupões. Lançando o link de inscrição, depois é feita a triagem. Como vocês podem ver, são muitas inscrições por edição.
Então a gente oferece, por exemplo, 35 a 40 vagas, porque cada guia ele fica com pelo menos 3 alunos, né, para garantir a qualidade e a atenção do guia ali naquele momento. Como é que eu faço para selecionar todas essas pessoas? Então a gente organiza dessa seguinte forma. Como a gente faz pelo Forms, é gerado uma planilha de Excel. Eu faço a filtragem, né? Coloco as pessoas que não têm equipamento, que é a nossa maior limitação, né? As pessoas que não têm nenhum tipo de equipamento e filtro pela primeira participação. Então eu confiro se nas outras listas, nas listas de presença, se aquela pessoa realmente nunca participou, que dá muito trabalho, né? E verifico também se é integrante do grupo. Então, como eu falei para vocês, a gente seleciona de 35 a 40 pessoas por edição. Depois que eu lanço a lista de selecionados, é um auê no grupo. Eu não fui selecionada. Eu falei, calma, gente, mês que vem tem mais. Então, continua tentando, que em algum momento você vai ser selecionado. Então, é essa forma que a gente organiza a seleção de alunos. Na edição, vou colocar esse vídeo para vocês e depois eu continuo falando. Pra melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Quero crer no amor, numa boa, que valha pra qualquer pessoa e realizar a força que tem uma paixão. Um novo começo de era, gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais simples não. Hoje o tempo corre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Esse é um breve resumo de como funcionam as edições. E quando os alunos chegam, a gente faz o acolhimento, eu verifico se aquela pessoa realmente está na lista de selecionados, porque pode acontecer eventualmente de um penetra querer participar. Faço a distribuição da pulseira, identificando aquela pessoa, e depois a gente indica que a pessoa vá a um certo ponto onde tem um outro voluntário e faça essa distribuição de equipamentos. Fazemos um briefing com os voluntários, verificando, né, as condições naquele momento, se a gente vai poder avançar um pouco além do PIA, do Porto da Barra, ou se não. Então, naquele momento, a gente realmente alinha a equipe para que todos falem a mesma língua naquele momento. Enfim, é sempre. Depois desse briefing com os voluntários, chamamos todos os alunos e começamos a aula teórica, que funciona da seguinte forma. A aula teórica, ela é dividida a fala pelos voluntários. Então, no grupo do WhatsApp, antes da edição, a gente coloca os tópicos que vão ser falados, que sempre falamos, e cada voluntário coloca seu nome para que cada um tenha seu momento de fala. No primeiro momento, falamos sobre o projeto, resumimos sobre como funciona, quem somos. Depois explicamos sobre os equipamentos, que é uma teórica sobre a máscara, o snorkel, a nadadeira. Falamos sobre segurança, que é fundamental, então a gente fala sobre sistemas de duplas, equipamentos de segurança, enfim, como atuar em uma cãibra, essas coisas que o aluno precisa saber, ter noção antes de entrar na água. E não pode faltar o tópico de educação ambiental. Se aquelas pessoas estão conhecendo aquele ambiente, aquelas pessoas vão propagar coisas sobre aquele ambiente. E por que não falar sobre educação ambiental? Se a gente precisa educar essas pessoas para cuidar desse lugar que a gente tanto ama. E depois, o alongamento, para que as pessoas soltem suas musculaturas. E aí a gente parte para água. Fazemos a divisão de equipes, como eu falei para vocês, são cerca de 3 alunos por guia.
Então a gente pede, olha, se separem em trios. E depois cada voluntário se dirige a um trio, fazendo com que sua equipe depois vá para a água. Fazemos a primeira ambientação com as pessoas na beirinha. Então a gente coloca a máscara das pessoas, quer dizer, as pessoas colocam as máscaras, verificamos se está entrando água, se não. Depois já levamos um pouco mais para o fundo, para que aquela pessoa saia da beira e entenda como funciona, ficar em pé, realmente sobre a flutuação, né? Sobre o snorkel. E depois da adaptação, vem o encantamento. É incrível, quando as pessoas chegam, estão um pouco tensas, mas quando saem da água, tá aquele sorrisão. Meu Deus, eu quero voltar. Como é que eu faço para comprar os equipamentos que eu procuro? Enfim, é sempre muito incrível. E depois temos o pós-edição. É quando vem as mensagens de gratidão das pessoas. Então, o grupo ele fica aberto para que justamente tenha essa comunicação entre os que foram, os que participaram e os que ainda não conheceram, os que ainda não participaram. Então, como vocês podem ver, são vários os depoimentos que a gente recebe. Eu queria destacar o do Joilton. Ele fala: prezado, estou extremamente satisfeito e feliz com o evento. Estava extremamente tenso por não saber nadar e por ter passado por uma situação muito difícil na adolescência. A tranquilidade passada pelos instrutores transmite muita segurança. E graças a Deus foi tudo lindo. E principalmente a presença da tartaruga, que sempre marca presença nas edições, fazendo com que a galera fique louca. E tem mais um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês. O Wesley, que é responsável pelas mídias do projeto, está ali atrás, sempre procura fazer perguntas para as pessoas antes e depois do YouTube, postando nas redes sociais. Esse é um deles. Olá, meu nome é Vitória, é minha primeira vez aqui no Aulão Frio. Eu estou muito animada para viver essa experiência e estou muito ansiosa para poder ver os peixinhos, ver as tartarugas. E é isso. Meu nome é Eder, nunca mergulhei, a primeira vez no aulão. Eu estou muito ansiosa e com alta expectativa. Acabei de participar do aulão, uma experiência muito legal, muito incrível. Recomendo muito o projeto, vi tartaruga, consegui afundar ali mergulhando, foi muito legal. Acabei de voltar do mergulho e, gente, meu Deus, que experiência maravilhosa. O projeto é incrível, as pessoas são incríveis, o suporte é maravilhoso. E o que eu posso dizer é, venham, sigam a página e aproveitem de verdade, porque é uma experiência única. E também se conscientizar, né, porque assim como a gente que vive na terra, em casas, o oceano, o mar, ele é casa de outros animais também. Então é muito importante a gente cuidar. É isso mesmo. Então agora entramos na parte da inclusão. Em 2023, o Lopes ele participou da edição do aulão como aluno. Então, ele conheceu o projeto naquele momento. Quando ele saiu da água, ele falou com o Rick: Rick, eu sou intérprete de Libras. Isso aqui vai ser incrível para a comunidade surda. Posso ajudar vocês com isso? E aí, claro, como é que vai dizer não? É um pedido desse. Então fizemos, né, uma preparação com os voluntários, houve uma aula com outro intérprete de Libras, fizemos uma edição exclusiva com a comunidade surda e hoje no nosso formulário, todas as perguntas que tem no formulário, o Lopes tem um vídeo para cada um lá no formulário fazendo essa interpretação, para que eles tenham acesso de forma, né, facilitada, com certeza. E também na triagem eu verifico se alguém faz essa solicitação do intérprete de Libras, porque a gente vai colocar aquela pessoa como primeiro na lista. E tem um vídeo, que foi quando um dos surdos participaram, e vou colocar aqui para vocês verem o depoimento dele, né?
E agora partimos para os impactos que o Aulão Free traz para a comunidade. Temos a valorização do esporte, a democratização do mergulho, limpeza de praia, arrecadação de alimentos, doação de sangue e o impacto também na saúde mental. O Aulão Free Snorkeling não ensina apenas a mergulhar, ele aproxima as pessoas do oceano, forma cidadãos mais conscientes e transforma admiradores do mar em defensores da sua conservação. E aqui nós temos um pouco sobre a valorização do esporte. Por que o Aulão Free traz esse impacto? A gente incentiva as pessoas, acaba incentivando de forma indireta a aquisição de equipamentos. Como eu falei para vocês, quando eles saem da experiência, eles querem ter o próprio equipamento para viver aquilo mais vezes. Então eles saem, poxa, onde é que eu compro? E a gente sabe que o snorkeling, ele é só o gostinho do mergulho. Então a galera não quer ficar tão no raso. Então vai, estimula, busca por certificações. Eu sou um exemplo disso. Comecei no snorkeling, poxa, e o scuba, como é que eu faço? Então hoje eu sou certificada como avançado no mergulho. E antes de existir um cliente de uma operadora de mergulho, existe alguém que precisa saber que gosta de mergulhar. Então o aulão é isso. Ele desperta aquela curiosidade na pessoa, faz com que seja possível e dali pra frente é só o começo. E as limpezas de praia. Eventualmente, existem ações de limpeza de praia. E como o nosso público já tem essa vontade, já tem esse amor pelo mar, fica muito mais fácil chamar voluntários para essas ações. Então, além das pessoas que já mergulham, existem também aquelas pessoas que podem ajudar na areia. Então, a gente divulga no grupo, fala, galera, ação tal dia, tal praia, vamos lá fazer a diferença. Então, a gente, nessas limpezas de praia, incentiva a proteção da vida marinha, conscientização ambiental da comunidade, mobiliza voluntários, preservação e valorização das praias, que é fundamental, e principalmente o incentivo à adoção de hábitos mais saudáveis. Opa, tem um videozinho aqui que eu esqueci de passar para vocês. Uma ação que a gente fez lá na Gamboa. Foi muito lixo, muito lixo. Quando a gente tirou os lixos da água, os resíduos da água, a gente percebeu que ia ser muito difícil levar tudo de volta pelo morro. Então a gente se juntou e foi um passando pro outro, subindo pelo fly. Então, uma equipe é uma equipe, né? Arrecadação de alimentos. Todo aniversário do aulão, inclusive vamos fazer 10 anos em janeiro. Todo aniversário do aulão, a gente faz uma arrecadação de alimentos para algum grupo. E esse foi um dos momentos, um dos aniversários. Porque nós acreditamos que cuidar das pessoas e cuidar do oceano são missões que caminham juntas. Aí galera, pessoal do Aulão Free, voluntários, todos os integrantes, todos os participantes, alunos, aí ó, uma ação vitorina pra gente levar lá da Aulão Free, Fronteiras Infantis, SOS. Aulão Free é solidariedade também da cabeça. Para escutados, hoje estamos aqui no Serviço de Acolhimento Aldeias Infantis SOS para fazer a entrega das doações que foram coletadas no nosso aniversário de 8 anos do Aulão. Esses passantes, camadas que ajudaram na obtenção desses vídeos. Eu espero que seja excelente para essa instituição maravilhosa. Abraços e pra cima! Valeu, galera, pra cima! Então a gente aproveita o alcance que nós temos não só para levar a pessoa para experienciar o snorkeling, mas para muito além disso, com a arrecadação de alimentos e também a doação de sangue. O voluntariado ele não termina
ação que fortalece a nossa comunidade. E, por último, não menos importante, a saúde mental. Sou Graça, tem 3 anos que eu entrei no aulão, para mim foi um divisor de águas. Eu tenho a minha vida antes e depois do aulão. Foi um ano maravilhoso, né? Me salvou de muita coisa, né? De depressão, de pânico. E eu agradeço muito ao aulão. Depois dele eu virei empreendedora e é minha vida. Mas eu não deixo o aulão, e o aulão foi maravilhoso, muito responsáveis, cavalheiros, amigos. Então, pra mim, o aulão é assim, maravilhoso. Mudou minha vida. Nem todo impacto pode ser medido por números, né? Alguns são percebidos na forma como as pessoas voltam para casa. E é aquilo que eu falei para vocês no início da palestra, que o que eu faço no aulão é justamente por essa experiência. Você vê a pessoa saindo da água com aquele sorrisão, você sabe que aquilo vai mudar algo na vida da pessoa, vai dar aquele gostinho de quero mais. Então, vamos para o próximo passo, que é nossos planos futuros. 9 anos de projeto, a gente tem que pensar além disso, né? Não vamos parar nos 9 anos, vamos continuar. E o que é que nós pretendemos? Como falei para vocês, a gente pretende, a gente precisa certificar todos os voluntários, né? Precisamos também, eventualmente, de substituir equipamentos. A gente sabe que quando a gente tem o nosso próprio equipamento, ele tem uma longevidade muito maior do que quando é o de um uso coletivo. Então, infelizmente, né, o tempo de vida dos nossos equipamentos ele é limitado. A gente precisa eventualmente estar substituindo, precisa de mais equipamentos para ter mais opções. A gente sabe que máscara é uma coisa muito individual, então para achar uma máscara boa para um aluno, enfim, leva um certo tempo. E nós pretendemos fazer com que o aulão se torne uma associação. Então a gente pretende ou uma associação ou uma ONG, algo que nos dê validade. Então a gente vai poder participar de editais, por exemplo, do governo, de empresas, e vai ampliar esse caminho para a gente, né? E pretendemos também, claro, né, parcerias. Então esse evento aqui, ele é justamente para que o mundo do mergulho conheça o Aulão Free. Vocês saibam o potencial que o Aulão Free tem. Onde mais seria, a não ser nesse evento, em que todo mundo tem o mesmo propósito? O mergulho ele transforma pessoas, mas antes disso, alguém precisa oferecer a primeira oportunidade. O Aulão Free Snorkeling existe justamente para isso, abrir a porta do oceano para quem nunca imaginou que poderia entrar. E eu queria mostrar para vocês nosso grupo de voluntários. Temos o Ricardo, Ariel, Gabriel, Natan, Patrícia, Yasmin, Wesley, Alexandre, Franciele, Adriano, Lopes, Mari, Léo, Amanda, Dino, Rainá, Pedro, Suzana, Roberto, Eduardo, Ludmila, Wesley, Samuel, Mariana, Winnie, Vinícius, Wendy e Valteci. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida... Eu só tenho uma sugestão. Isso é um exemplo para ser seguido em todos os lugares. E a gente está precisando disso. O nosso esporte precisa da porta de entrada. E o que me atraiu no projeto foi exatamente isso. E eu vi que eles estavam marginalizados pelas operadoras, porque eles não tinham certificação. Ninguém queria se aproximar porque não sabia e não conhecia a seriedade deles. Eu acompanhei eles durante 1 ano, vi como eles eram. E aí me aproximei e falei a primeira vez para eles, vocês precisam de certificação. Aí eles quiseram vir para cá. Eduardo falou, sem certificação vocês não vão falar aqui. Aí a gente, com a ajuda de Eduardo, a gente conseguiu formá-los, eles conquistaram a certificação, não foi dado nada a ninguém. Fizeram tudo como manda o standard, sem nenhum favor.
E hoje eles são supervisores de snorkeling, que é o equivalente ao Dive Master. Então fizeram resgate, como manda o nosso standard, fizeram primeiros socorros, como manda o standard, são socorristas certificados. Então hoje não devem nada, estão aí porque mereceram. Então é só o meu testemunho a respeito do grupo. E a minha sugestão, levem essa ideia, façam com que essa ideia se propague, porque o nosso esporte precisa disso. Por isso que eu falei que isso aqui é o mais importante que está acontecendo nesse evento hoje. É alguma coisa que nasceu de forma absolutamente espontânea, de pessoas que amam o mar e querem compartilhar o mar com as pessoas. Esse é o início do nosso esporte. A partir daí tem um mundo de opções. Obrigado, pessoal.